Tá bom? Nós vamos então, irmãos, dar continuidade, né, à nossa série de estudos aqui no mês de junho. Semana passada, Jane iniciou, né, ali a visita que nós fizemos a uma das casas, uma das residências, em meio a muitas que são citadas ali nos Santos Evangelhos. E hoje nós vamos adentrar mais uma casa, mais uma residência. Hoje será a casa de Simão, o fariseu. Numa visita que ele recebeu do Senhor Jesus, nesta visita muito ilustre, e que ali, nesta visita, algo aconteceu. Então, para isto, convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7, versículo 36, até o versículo de número 50. Só um lembrete, irmãos, fica muito claro, então, que hoje, né, é um dia um pouco atípico, né, para nós. É um domingo atípico, nós temos geralmente um determinado horário, geralmente 9h30, 9h35, é que a gente inicia a palavra. Irmãos, vai dar 10 horas agora, tá bom? Então aí se o pastor está falando ainda 10h30, vai fazer meia hora só. Mas eu prometo, vou tentar aqui não ser enfadonho, nem me estender muito, mas também ser fiel àquilo que o Senhor colocou nos nossos corações. Então, Lucas capítulo 7, 36 até o 50, eu vou ler esta passagem bíblica, embora seja conhecida, mas acredito eu que as nuances a gente acaba, né, esquecendo um pouco, então é importante fazer a leitura. A palavra diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, né, no seu coração: se este, Jesus, fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, um beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, Simão, por isso eu te digo, perdoado lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém, irmãos. Só a leitura que a gente faz, né, irmãos, é uma leitura que já suscita muitas verdades no nosso coração, né? A gente é diferente. A gente lê uma palavra, né, um texto sagrado, por mais que a gente conheça, mas a gente ouvir a leitura, suscita em nós já algumas verdades que saltam aqui aos olhos. Simão, como o texto deixa bem claro, um fariseu, e nós sabemos muito bem o que significa ser um fariseu, né, fazer parte desse grupo. Ele convida então Jesus para a sua casa, né, e ao aceitar o convite,
Jesus, ele demonstra então que ele está disposto tanto a estar ali entre religiosos, né? Que aqui é o início do ministério de Jesus, então ele já demonstra isso, ele estava pronto para estar no meio dos religiosos da época, quanto também entre os pecadores, né? Porque o próprio fariseu, ele era tido, claro, como alguém que ali ministrava a palavra, de certo modo, guardava a lei, etc. e tal, mas ao mesmo tempo ali, então, com a presença daquela mulher, que já é apontada pelo próprio escritor como uma pecadora ali daquela cidade, dando a entender, irmãos, o texto não deixa isso muito claro, mas dando a entender que a mulher, ela tinha alguma conduta, eu não estou dizendo que é isso, mas como uma prostituição, por exemplo, o que já denotava diante dos olhos de todos que ali estavam que ela era uma pecadora. Se fosse aqui um publicano também, se fosse aqui um coletor de impostos, o próprio evangelista já apontava como também um pecador. Então, aqui o texto demonstra isto, que na presença de Jesus nesta casa, e da forma como ele agiu, ele estava ali demonstrando que ele sabia circular tanto entre os religiosos como também entre esses pecadores, né? No relato nós podemos destacar alguns pontos e eu gostaria que você acompanhasse comigo então em tais destaques, para que assim então nós possamos entender aquilo que Deus tem preparado para nós. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui, irmãos, é que a casa que recebeu Jesus, no caso a casa de Simão o fariseu, a casa que recebeu Jesus, mas ao mesmo tempo que o recebeu, não o honrou de uma forma devida, né? Então ele recebeu Jesus em sua casa, mas não lhe deu ali a honra devida. Simão, ele abriu as portas da sua casa, mas perceba que ele não ofereceu a Jesus a honra que lhe era devida, né? Então, o versículo 44 até o versículo de número 46, Jesus, inclusive, chega a apontar algumas coisas que não lhe foi dado ali na residência, na casa. Ele começa dizendo, por exemplo, no versículo 44, olha, você não me deu água para os pés, né? Não me destes água para os pés. E é interessante isso, né? Qual é o significado desta palavra de Jesus, desta lembrança de Jesus, desta pequena crítica, repreensão que Jesus faz a Simão. Oferecer água para lavar os pés era um gesto, irmãos, comum de hospitalidade. E isso aqui me salta muito aos olhos. Jesus entrou nessa casa e o que era comum não só seria para as pessoas importantes, mas no mundo judaico do primeiro século, como as pessoas ali caminhavam sempre em estradas que eram de terra, né? Estradas empoeiradas, e sempre a grande maioria, né? Se não todos, usavam sempre apenas sandálias, então os pés ficavam sujos, ficavam cansados, dependendo da distância que se percorresse, que é o caso de Jesus, ele andava muito, os pés geralmente eram calejados, rachados, alguns até sangravam depois de uma certa caminhada. A gente não está falando de uma sandália ortopédica, a gente não está falando de uma sandália que tem toda uma tecnologia, está falando de uma época, irmãos, onde o solado era uma sola mesmo, e claro, dificultava muito, né? Você coloca no seu pé um sapato que seja um pouquinho mais apertado, já geram calos. Então, não só pela poeira, mas também pelos calos, pelo muito barro que juntava, às vezes por um sangramento que se gerava. Era o costume que o anfitrião de toda a residência, desde a mais simples até a residência mais rica, mais abonada que houvesse, quando alguém entrava na casa de outra pessoa, do lado já tinha ali algum vasilhame com água, algumas toalhas, para que os pés fossem lavados, até porque seria meio que indigno este homem adentrar a residência com esses pés sujos, né? Então, para que o visitante pudesse se refrescar naturalmente quando ele entrava numa casa, então o anfitrião oferecia água e Jesus deixa claro, você não me ofereceu água para os meus pés, e isso salta aos olhos. Você começa a perceber o quão superficial foi esse convite de Simão
a Jesus. Ele nem se preocupou com as coisas mais básicas, né? Ao dizer para Simão, não me deste água para os pés, Jesus ele não está, de maneira alguma, acusando Simão de quebrar uma regra que era, inclusive, obrigatória. Mas sim, ele está falando que Simão negligenciou um gesto, sim, básico de honra, um gesto de acolhimento, dos mais básicos que haviam, dos mais baixos. Se ele fizesse isso a Jesus, não significa que ele estava tendo Jesus em autoestima. Ele estava nivelando Jesus com todo mundo, porque isso era natural a todos. Ao contrário disto, ele deixou Jesus um degrau abaixo de todo mundo que adentrava a casa ali de Simão. Então, Jesus está apontando para essa negligência básica de não ter honrado, não ter acolhido Jesus de uma forma normal, como seria oferecido a qualquer outro convidado que fosse respeitado. Então, isso pode ser interpretado que a presença de Cristo em um ambiente, em uma casa, em um lar, não significa por si só a transformação espiritual daquele lugar. Então, Jesus está em um lugar, Jesus está em uma casa, em um lar, não significa que esse lar foi transformado, irmãos. Não significa. Então, simplesmente dizer que Jesus está aqui, não significa que aqui, neste lugar, se tornou, então, um lugar espiritualmente transformado. Jesus, inclusive, entrou em várias outras casas. Jesus Cristo, ele se apresentou diante de vários outros homens, inclusive de multidões. As multidões eram muito maiores do que aqueles que foram curados, perdoados, salvos, agraciados por uma graça ali da parte do Senhor Jesus Cristo. Então, a quantidade de pessoas que saíram da presença de Jesus, da mesma forma como entraram, e eu ousaria dizer, até pior de como entraram, porque agora quando saíram não tinham mais desculpa, porque conheceram a salvação e saíram do mesmo jeito, né? Então a quantidade de pessoas que saíram da presença de Jesus sem nenhuma transformação espiritual foi muito maior do que aquelas que tiveram. Nem todas foram transformadas. Você lembra aquela passagem bíblica em que Jesus Cristo vai para o poço de Betesda? E ali havia uma lenda de que um anjo descia ali em um período do ano e ele mexia as águas. O primeiro que descesse as águas seria curado. Era uma lenda que havia na época, uma lenda. E aí o texto diz que todos os enfermos da região ficavam ao redor ali do tanque de Betesda, né? Esperando a água mexer para ir. E tinha um paralítico em meio a tantos outros. Havia ali muitos outros enfermos, mas quantos foram curados naquele dia por Jesus? Quantos? Só o paralítico. Nem todos que estavam enfermos na presença de Jesus, perdidos na presença dele, foram curados, foram resgatados por ele. Então, aqui já deixa claro esse texto, irmãos, de que a presença de Cristo em um ambiente não significa a transformação espiritual do mesmo. Não é a garantia do mesmo. Não é. Então, esse cenário já nos prepara, inclusive, para o contraste, né, entre a atitude do fariseu e a atitude daquela mulher que se aproxima de Jesus. Então vamos lá. O segundo ponto que eu quero aqui então apresentar é que há no texto duas pessoas e duas leituras feitas por Jesus, dessas duas pessoas. Leituras, inclusive, que diferem um pouco. Então, a crítica, ela ganha mais força, essa crítica que Jesus levanta, né, ali para Simão. Você não me deu água para lavar os meus pés, e ele acrescenta, você não me recebeu com o ósculo, o que era natural também, com um beijo na face. Ele não deu um beijo na face de Jesus, e você não ungiu a minha cabeça com óleo, o que é natural, né? Seria o básico. Você não fez isso. Então essa crítica, ela ganha força, porque a mulher que adentra a casa de Simão, pelo que nós podemos entender, ainda que ela tenha sido apontada como uma pecadora por Simão. Primeiro, Simão a conhecia. Segundo, parece-nos que ela tinha
um livre acesso à casa dele. Ela entra por trás de Jesus. Então, essa mulher, ela entra e a crítica que Jesus faz ganha mais força, porque esta mulher, ela faz muito mais do que aquilo que Simão deixou de fazer. Ela não apenas faz aquilo que Simão deveria ter feito, como ela vai além daquilo que Simão deveria fazer. Em outras palavras, ela fez aquilo que não lhe foi pedido, aquilo que não lhe era devido, e em contrapartida, o Simão, ele não faz aquilo que de fato lhe cabia como anfitrião ali de Jesus. Observe aqui comigo os versículos, o versículo de número 38, né, que diz que ela, estando por detrás, ela se abaixa ali aos pés do Senhor Jesus, e ela já começa a chorar, e ela rega ali com as suas lágrimas, né, os pés de Cristo, e os enxuga com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento, né, com um perfume ali, que ela tinha em suas mãos, ok? Então, o Simão, do versículo 44 até o versículo 46, Jesus deixa claro, ele não ofereceu água para os pés de Jesus, ele não o recebeu com um beijo de saudação, e ele não ungiu a sua cabeça com óleo, né? E sim, Jesus, ele pontua exatamente essas coisas, ele pontua, olha, você não fez por mim isto, isto e isto, você não me deu água para os pés, você não me recebeu com um beijo, e você não ungiu a minha cabeça com óleo. Eu lhe pergunto, Jesus estava dizendo que ele faz questão dessas coisas, aparentes e transitórias? É isso? Não, né, irmãos? É claro que não. Jesus está aqui meio que subindo numa plataforma, e eu sou importante e você deveria ter me recebido de tal maneira. Jesus não está falando isto, mas quando Jesus pontua todas essas três coisas que Simão não fez, irmãos, me leva a uma reflexão. Há pessoas nos dias atuais, e que muitas vezes rondam, né, as igrejas. Há pessoas nos dias atuais que questionam, né? Às vezes, quando a gente prega o evangelho para elas, quando elas ouvem a palavra e a gente fala de determinadas coisas, essas pessoas questionam, tipo assim, para seguir Jesus, eu tenho que fazer todas essas coisas, né? Eu tenho que abandonar isso, renunciar aquilo outro, eu tenho que deixar aquilo, eu tenho que fazer isso para seguir a Jesus. E às vezes a igreja, no afã de tentar conquistar um novo convertido, tenta meio que a gente tenta dar uma nivelada, né? Dar um desconto. A gente, não é bem assim, né? Não é bem assim. Você pode, olha, não é abandonar tudo isso, aquilo, outro. Não, irmãos. A resposta é sim. Sim. Precisa. Se Jesus olhou para Simão e falou da água, falou do beijo, falou da unção, do óleo, imagina aquilo que é de real importância. Quer dizer que para seguir Jesus, a gente tem que fazer tal coisa? Sim, precisa. Palavras precisam ser ressuscitadas na língua da igreja, como renúncia. Precisa renunciar, sim. Precisa. Aquele que peca hoje, encontrou Jesus, não peque mais. Não é para ir largando aos poucos. Tem que ser de vez, de vez. De vez, ainda que alguns costumes fiquem no corpo, ainda que a gente não consiga se livrar de todos os nossos cacuetes, mas a ciência tem que ser, abandonar hoje, tem que haver renúncia, tem que haver abandono, tem que fazer determinadas coisas, hoje. Eu encontrei Jesus no meu coração, Ele já está comigo, Ele me transformou, mas ainda eu não consigo liberar perdão para algumas pessoas. Tem 1 ano que eu estou com Jesus pedindo, trabalha no meu coração. Bem, então Ele não trabalhou ainda. Então Ele não transformou ainda o seu coração. Ele está presente, você o recebeu na sua casa, mas Ele ainda não transformou espiritualmente o seu lar, a sua residência. Entendes isto?
Entendes isto? Jesus Cristo está lá em uma determinada situação, trazem uma mulher que estava sendo injustiçada em determinado ponto, uma mulher que estava sendo humilhada em determinado outro ponto, uma mulher que é trazida ali à presença dele com o seu pecado sendo externalizado para todas as pessoas de forma vergonhosa, e aí ela foi pega em adultério, apresentam ela diante de Jesus, Jesus não a acusa, Jesus não a condena, Jesus traz uma palavra que também acaba como que expondo os homens que trazem aquela mulher. Os homens picam a mula, vão embora, a mulher fica só e ele pergunta: onde estão teus acusadores? Foram embora, Senhor. Então eu também não te condeno, eu também não te acuso. Vai embora. Vai, filha, vai embora. Foi isso que ele disse para ele? Para ela? Foi. A gente não está mentindo. Ele disse: vai embora. Mas às vezes a gente omite. Vai embora, filha. Mas não peques mais. O que ele estava dizendo para ela? Há uma possibilidade de hoje você ter a sua vida transformada. Mas se amanhã, filha, você repetir o mesmo erro, você vai ser condenada. Você vai se perder. Então essa mulher que teve esse encontro glorioso com o Senhor Jesus, de duas uma. Ou ela saiu dali transformada pela palavra de Cristo e nunca mais repetiu aquele pecado, ela viveu uma vida de vigilância, demonstrando que de fato estar diante de Jesus transformou a sua vida, ou de duas uma, ou ela saiu dali, voltou para casa, contou a história: me livrei de uma, viu? Nossa, mas um homem foi bondoso comigo, e ele tal. Aí 1 semana, 2 semanas depois, o pecado bateu a porta. Ela saiu com outro homem, ela adulterou, ela fez isso e se perdeu. De que adiantou encontrar-se com Jesus? De que adiantou? Então isso aponta, quando Jesus ele pontua isso ali sobre a postura ou a ausência de postura de Simão, ele está deixando bem claro: não há coisas que precisam sim ser feitas. E a igreja precisa responder com um sim. É sim. A gente não pode, tem que ter cuidado, irmãos. A responsabilidade é muito grande daquele que fala aquilo que Deus não permite por sua palavra, só por pena, só por carinho, porque a gente ama a pessoa e não quer corrigi-la, a gente não quer de maneira alguma ali como que apontar o dedo e tipo mexer numa ferida. Então a gente por muitas vezes quer passar a mão: não, você é uma pessoa boa, você é maravilhosa, é porque só te falta isso, mas Deus vai te ajudar. E a pessoa às vezes está lá: não, mas eu sou miserável. E a gente fica amaciando, dizendo: não, você está quase com o pé lá, você está quase lá. Temos que ter cuidado com a nossa responsabilidade do atalaia, daquele que fala, e também da responsabilidade sobre o outro, que pode viver um engano, acreditando que chegou lá, mas está ainda do inferno para dentro, porque não há abandono do pecado, porque não há renúncia da sua vida, porque não faz aquilo que precisa ser feito, no mínimo, testemunhar, declarando que Jesus é o seu único Senhor e o seu único Salvador. Temos que ter cuidado, irmãos, porque grande é a responsabilidade de estarmos num ambiente familiar, de estarmos entre amigos, colegas de trabalho, e alguém surge diante da gente e diz: olha, o jovem rico guarda os mandamentos do Senhor, honro meu pai e minha mãe, aí vai, vou para a igreja, aí vai, gosto muito da Bíblia, aí vai, procuro não pecar, aí vai. Jesus Cristo olhou aquele jovem rico e disse: ele amou, mas pai, que cara, né? Tá retinho, né? Diz o texto que Jesus olhou para aquele jovem rico e ele amou aquele jovem rico. Mas mesmo amando, Jesus Cristo não disse: rapaz, ele está 99%. Ele disse: tá bom, mas só te falta uma coisa ainda. Uma coisa te falta. Pega tudo o que tu tens. E a crítica não era a riqueza. Poucos momentos depois, Jesus Cristo encontraria com Zaqueu, um homem rico, e ele não fez isso com Zaqueu.
Mas com o jovem rico, ele diz: pega tudo que tu tens, vende tudo, tudo, toda a tua riqueza, todos os teus terrenos, tuas posses, vende tudo e doa tudo aos pobres e segue-me. Diz que o jovem rico fechou a cara. Eu gosto de uma versão que diz: ele fechou a cara para Jesus, deu as costas e foi embora. Aí quando Jesus Cristo fala, né, aquele texto célebre, é mais fácil, né? Passar um camelo pelo buraco da agulha, que era uma entrada que havia no portão de Jerusalém, apertadinha, que mal passava um homem. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque o ponto ali era um rico. O rico, ele tem muito mais possibilidade de uma riqueza dominar o seu coração. Jesus poderia ter dito outras coisas, mas o contexto lá era este. Temos que ter esta coragem de Jesus. A pessoa vem, participa, faz. Na primeira oportunidade, você sabe o que te falta ainda, né? Você sabe o que te falta ainda. Entre aspas. Você convidou, ele entrou, você ainda não lavou os pés dele. Você não deu um beijo. Você não ungiu. Uma coisa ainda te falta. Receber não é o mesmo que ser transformado. Em contraste, a mulher não. Ela supriu cada uma dessas faltas e ela supriu com demonstrações extraordinárias de amor e devoção, porque é tremendo o que ela faz. Ela entra por trás de Jesus, ela se agacha, com toda certeza, né? Lembrando-se o costume judaico, né? Uma mesa posta, que é uma mesa baixa, os homens se deitavam, né? Colocando assim, né? Ali ficavam deitados, os pés para fora. Ela vem por detrás de Jesus, se agacha, começa a chorar. Olha a emoção dessa mulher. As lágrimas começam a cair nos pés de Jesus. Ela começa a lavar os pés de Jesus com suas próprias lágrimas. Imagine quanta lágrima foi, não é? Ela lavando, aí começa a enxugar com o seu próprio cabelo. Aí o perfume que ela tinha, um unguento, que geralmente se coloca na cabeça, ela não se acha nem digna, vai nos pés de Jesus mesmo. Olha que coisa linda. E ela beija, o que ela beija? A face de Jesus? Os pés. Olha só, os pés de Jesus ela beija. A parte mais imunda na cultura judaica do ser humano, os pés. É lindo isso, lindo. Assim, a questão central não é a água em si, não é o beijo em si, não é a unção em si, mas sim o coração revelado, tanto pela omissão de um, como pelo feito do outro. Simão recebeu Jesus em casa, porém sem verdadeira honra. Eu acho muito interessante quando ele vê aquela mulher pecadora, que ele chama, né, a mulher pecadora, né? Ele, no coração dele, ele diz: esse homem não é profeta. Em outras palavras, por que ele não adivinhou? Não é? Por que ele não adivinhou? Como se a profecia estivesse ligada a uma adivinhação. E aí Jesus Cristo olha para ele no versículo 40 e diz assim: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. Aí o cara diz-a, aí chama ele de quê? Mestre. Mestre. O coração de Simão pensava algo acerca de Jesus, nem profeta ele é. Mas a boca dizia o quê? Mestre. Irmãos, não é o que se fala. Não é o que a igreja ouve, irmãos. Vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado. Dê tempo ao tempo. A igreja do Senhor Jesus parece não aprender a lição, né? Quantas vezes, irmãos, principalmente, nós temos uma sede tão grande por novas conversões. E às vezes a gente tem uma síndrome do primo pobre da sociedade. A gente tem a síndrome do primo pobre. Então, qualquer pessoa que a gente julga que é maior, é um Simão, é um conhecido da cidade, é um fariseu.
Aí essa pessoa é grande, aí é cantor, é político, é um grande empresário. A gente ouve falar, fulano de tal se converteu. A igreja fica, excede a felicidade da possibilidade de sabermos que alguém se converteu de fato e verdade. É só porque é famoso. Aí se é um cantor mundano e se converte, meu amigo, ele se converteu hoje, no domingo seguinte, ele está nos púlpitos das igrejas cantando. Porque ele está falando que ele se converteu. Ele está declarando isso. Paulo, irmãos, que era um fariseu, estudioso, um homem inteligentíssimo, que conhecia tudo já da palavra de Deus, se converte. Os apóstolos se reúnem e olham com desconfiança para isso. E aí, por causa de uma palavra de Barnabé, colocam Paulo no exílio. Antes dele começar a pregar, andar nas igrejas. 10 anos. Paulo ficou, exilado lá, sendo preparado 10 anos. Não é que hoje ele caiu do animal, encontrou-se com Jesus, amanhã estava nas igrejas. Não. A gente não aprende a lição. Não aprende. Surge uma pessoa do dia para a noite e declara. E isso, claro, proporcionalmente falando, no nosso meio também, irmãos. Alguém começa a caminhar no nosso meio, passa 1 mês, 2 meses, está no nosso meio, nunca declarou que Jesus é salvador da sua vida. A gente já começa a enxergar como se fosse salvo. A gente erra e leva o outro ao engano. Porque ainda precisa lavar os pés de Jesus. Ainda precisa dar o beijinho em Jesus. Ainda precisa derramar o óleo sobre a sua cabeça. Ainda precisa abandonar, renunciar, fazer, declarar, testemunhar. Porque do contrário, irmãos, recebeu, mas não foi transformado. Recebeu na sua casa, no seu lar, no seu convívio, mas ainda não foi transformado. Simão recebeu Jesus em sua casa, porém sem verdadeira honra, enquanto a mulher demonstrou que reconhecia o valor e a dignidade de Cristo. Quem ensinou isso a ela, nós não sabemos, mas ela o fez. E foi sincero, Pela própria reação de Jesus, é claro que foi sincero. Simão enxerga apenas uma pecadora marcada pelo seu passado, Olhou para ela e disse, essa mulher é pecadora. A mulher, por outro lado, reconhece em Jesus o Salvador, capaz de perdoar os seus pecados. Enquanto ambos se aproximam de Cristo de maneiras diferentes, Jesus revela que os dois necessitam igualmente da graça divina. E aí a gente vai para o terceiro e o último ponto. E nesse terceiro e último ponto eu quero falar sobre a dívida invisível de Simão. Então, Jesus aqui ele conta uma parábola. E essa parábola pequenininha, do versículo 40 até o versículo de número 42, ele conta para Simão e certamente para as pessoas que estavam ali na casa, Então, por meio dessa parábola, ele diz que haviam dois devedores. Jesus, ele então mostra, através dessa parábola dos dois devedores, que existe tanto o pecador que é detratado, então publicamente é um pecador detratado, ele é desprezado. Então a sociedade detrata, a sociedade despreza, existe esse tipo de pecador. E existe o pecador que é respeitável, que a sociedade respeita. E hoje a igreja respeita. E quando eu digo que a igreja respeita, não é que tem que desrespeitar. Respeita no sentido de dar uma honra indevida. Colocar num lugar que ainda não é devido. Ok? Porém, Jesus, ele esclarece, então, essa questão. Ele vem e esclarece, quando ele conta a história. Então, embora as suas histórias sejam diferentes, no caso, a história de Simão e a história dessa mulher, ambos são devedores diante de Deus. Assim como também na história que ele conta dos dois devedores, um deve 500 denários, o outro deve 50.
Então, um deve, né, 9 vezes mais do que o outro. Mas os dois são devedores. Os dois são devedores. Perceba que na história de Jesus, certo credor tinha 2 devedores. O que Jesus quer passar aqui? São 2 pecadores. 2. Só que um é detratado e o outro, ele é respeitado. E aí, Romanos capítulo 3, 23, na própria palavra ali do apóstolo Paulo, ele vai dizer mais na frente que todos pecaram. Todos. E todos carecem da glória de Deus. Todos, né? Então, não há nenhum tipo de exceção. Mas todos pecaram. E aqui uma observação que vale muito a pena, né? Quando Jesus ele usa a linguagem, um deve 500 denários e o outro 50 denários, não significa, eu creio, não significa que Jesus estava dizendo que um era mais pecador do que o outro. Eu não creio nisso, né? Jesus estava apenas apontando para aquilo que é mais aparente. É mais aparente. Se eu chegar para você e disser assim, meu Deus, eu estou devendo R$2 na minha padaria. Fui comprar pão ontem, quando eu fui pagar, era 17, só tinha 15. Fiquei pagando R$2 e esqueci disso, acredita, irmão? Você não vai me julgar. Você não vai dizer, oxe, pastor não é crente, R$2. Pastor não é crente. Mas eu chego para vocês, irmãos, eu estou com meu nome sujo. Peguei dinheiro com a agiota. Estou devendo os meus cartões de crédito. A minha dívida vai para mais de R$300.000. E eu não vou pagar isso não. Você vai dizer, eu testemunho. Eu testemunho. Jesus aqui, ele não está apontando para quem tem o maior pecado. Jesus está apontando para aquilo que é aparente. Simão, ele não se enxergava como um devedor. Simão, ele não se enxergava como um pecador. E pior, as pessoas que estavam ao seu redor não o tratavam como tal. Pior de tudo era isso, irmãos. Não tratavam como tal. Todos olhavam para aquela mulher e diziam, a pecadora, e ele nem sabe. Jesus, ele está deixando bem claro com a historinha dele, olha. E ele é claríssimo. O cara está na mesa do cara, comendo da boia do cara, leu o pensamento do cara e disse, eu tenho uma historinha para você. E aí ele termina perguntando, qual deles, portanto, o amará mais? O que foi perdoado de 500 ou de 50, Simão? Aí Simão vai lá e diz, olha, eu suponho que aquele que mais foi perdoado, né? Com certeza. Que tinha a dívida maior. Aí ele julgaste bem. Aí Jesus é direto. Voltando para a mulher, ele diz a Simão, vê esta mulher? Aí começa. Ela me recebeu assim, 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 mas você? Eu entrei na sua casa. Você, o básico, você não fez por mim? Meu pé está aqui, ó, sujo, podre de lama. Faço questão? Não, mas você não lavou meu pé. O que é básico você não fez. Você não me deu um beijo na minha face. Me chamou de mestre, mas não me deu um beijo na minha face. Você não ungiu a minha cabeça. Essa mulher lavou os meus pés com as lágrimas, enxugou com os cabelos, beijou os meus pés e ainda me ungiu com esse bálsamo, esse unguento que trouxe. Então a diferença está em quem reconhece a sua dívida e responde, claro, ao perdão ali de Jesus com prática. Ok, irmãos? Então esses são os pontos mais importantes, né, que eu vejo que saltam aqui aos olhos nesse texto. Vamos então para as nossas lições, apenas 3 lições. Primeira delas, primeira lição é bem óbvia, receber Jesus não é o mesmo que honrá-lo. Pronto. Receber Jesus não é o mesmo que honrá-lo. Aí eu entendo, irmãos, quando eu vejo algumas pessoas, às vezes ímpias, que declaram, Jesus está na minha casa. Eu olho assim, pode até estar, pode até estar. A glória do Senhor está em todos os lugares, né? A glória do Senhor preenche todos os lugares. Aí sim, aí a glória do Senhor está aqui, a glória do Senhor está na praia, a glória do Senhor está no templo mais sagrado que possa haver, a glória do Senhor está dentro de uma boate.
A glória do Senhor está no céu, a glória do Senhor está no inferno. Não importa, a glória do Senhor enche. Não há lugares que os olhos do Senhor, nosso Deus, não alcance. A glória do Senhor enche toda a terra, diz a sua palavra. Mas receber Jesus na sua casa, até na sua vida, não é o mesmo que honrá-lo. Avalie se Jesus ocupa o centro de suas decisões, de suas prioridades e dos seus relacionamentos. Avalie. Aí sim, você começa a dar um passo. Avalie se esse Jesus que você recebeu, ele é o centro daquilo que você decide, daquilo que você faz, daquilo que você pensa. Ele é o centro da sua prioridade. Você o busca em primeiro lugar. Você abre mão de todas as coisas em favor dele e a ele, dos seus relacionamentos. Ele é o centro. Avalie o quanto de renúncia, o quanto de coisas que você teve que abandonar, de coisas que você teve que fazer. Cuidado com a falsa e diabólica resposta: eu não tenho nada para renunciar. Cuidado, cuidado. Cuidado para a distorção da palavra do Senhor. Deus sabe que eu sou falho, eu sou pequeno, mas Ele me recebe do jeito que eu sou. Ele recebe. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É verdade, você não precisa mudar para vir até Jesus. Venha como você está, com o seu pecado, com suas mazelas, com seus erros. Venha, mas chegando, não permaneça do mesmo jeito, não. É vir para ser transformado. Você vai vir, mas Ele vai dizer, quando você chegar, Ele vai dizer, eu te recebo, mas é preciso que você nasça de novo agora. É preciso que você abandone tudo e a partir de então seja uma nova criatura. Aí Ele vai trabalhar o teu ser, Ele vai falar dos frutos da carne, do fruto do Espírito. Os frutos da carne tem que ser deixado para trás, tem que ser evitado. E aí o fruto do Espírito tem que ser abraçado. Venha para Jesus como você está, mas não permaneça do mesmo jeito. Todos, exatamente todos, têm algo a fazer, né? Tem que lavar os pés de Jesus, tem que dar o beijo em Jesus, tem que o ungir com óleo, ao encontrar-se com Ele. De Nicodemos, um grande estudioso da palavra, um grande religioso, a mulher samaritana. Desde o homem mais importante socialmente falando, até a mais vil mulher. Jesus encontrou com eles e a palavra de Jesus foi uma palavra de transformação. Não há um homem, do mais rico, do mais pobre ao mais rico, que tenha se encontrado com Jesus e Jesus disse assim, esse não precisa não, viu? Esse, a pregação é para os outros, mas esse é perfeito. Nenhum. 2 Coríntios capítulo 5, 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis então que se fizeram novas. É nova criatura, então as coisas antigas têm que passar. Tem que vir coisa nova. Não basta recebê-lo, é preciso honrá-lo diariamente, com obediência, com dedicação. 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Salmo 34, 1, bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Então, a primeira lição, receber Jesus não é o mesmo que honrá-lo. A segunda lição, o perdão recebido deve produzir amor visível. Você foi perdoado de forma pública, não é? Você declara isso. Então, da mesma forma, o amor que exala, que vai sair de você, precisa ser visível também. Reserve tempo
para lembrar do perdão que Deus lhe concedeu e transforme essa gratidão em atitudes concretas de amor, de adoração e de serviço ao próximo. 1 João capítulo 4, versículo 19, nós amamos, é verdade, mas por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Então, inverta o versículo. Se Ele me amou primeiro, se eu digo que Ele me ama, o que eu vou fazer então? Eu vou amar também. Precisa ser prático, precisa ser visível. Quer ver só? Enquanto Simão não amou aquela pecadora, mesmo tendo recebido Jesus, ele aponta o dedo acusatório para aquela pecadora. Olha a antítese de Simão. Quem é a antítese de Simão? Zaqueu. Um homem também rico, publicano, tido por todos como um homem pecador, mas a Bíblia diz que quando ele recebe Jesus em casa, do mesmo jeito que Simão. E é maravilhoso que no texto de Zaqueu também não declara se ele lavou o pé de Jesus, se ele deu o ósculo santo, se ele ungiu. Lá não diz, quando Jesus entrou, teve os pés lavados. É detalhe. Tanto que Jesus nem fala, nem cobra isso de Zaqueu. Não há nenhum comentário acerca disso. É um detalhe. Até porque Zaqueu teve uma postura totalmente diferente de Simão. Lá em Lucas capítulo 19, 8, olha que diferença entre mentes. Sem Jesus pedir nada, sem Jesus direcionar nada, Zaqueu se levantou publicamente, mesmo diante das críticas que ele estava sofrendo, e disse ao Senhor Jesus: Senhor, eu resolvo, não é que Jesus pediu, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Olha a antítese. E eu lhe pergunto, ele resolveu dar tudo o que ele tinha? Que Jesus não mandou o jovem rico doar tudo? Ele resolveu dar tudo o que ele tinha? Não. Provavelmente Zaqueu ainda permaneceu rico. E para ele, Jesus não disse, não, tem que ser tudo. Jesus disse assim, eita, hoje entrou salvação nessa casa. Você percebe que Jesus trata com cada um mediante a sua real necessidade. Não era a água que ele estava cobrando assim. Então deixa eu lavar seus pés. Não é isso, tolinho. Não é isso. Não é o beijo. Não é o pé. É o que aparenta. É o que representa. O perdão recebido deve produzir amor visível. E para nós terminarmos, em terceiro e último lugar, a graça de Deus é maior que qualquer mérito humano. Evite, é um conselho que eu dou para você que está aqui acompanhando este culto presencialmente. É um conselho que eu dou para você que está acompanhando este culto pela live. É um conselho para todos aqueles que, assim como Simão, receberam em sua casa a presença de Jesus, mas ainda não se permitiram uma transformação espiritual. Evite confiar em 3 coisas. Evite confiar na sua imagem. Evite confiar no seu conhecimento. E evite confiar no seu histórico religioso. Evite. Segundo Jesus, muitos naquele dia que terão uma imagem primeira, um conhecimento supimpa e um histórico religioso, olha, digno. Muitos chegarão naquele dia e dirão, Senhor, em teu nome. Em teu nome. Não foi no nome de outro, não. Era alguém que olhava para um endemoniado e dizia assim, em nome de Jesus saia. E ele saía. Funcionava. Em teu nome, eu orei pelos enfermos, e está escrito, e eles foram curados. Você percebe? Funcionava, me lembra muito de 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu tenha fé.
não é que eu pense ter, ainda que eu tenha fé, tem a possibilidade de eu ter fé, capaz de dizer ao monte, saia desse lugar e se ponha no outro, e acontece, se isso, irmão, se eu faço isso, todo mundo me coloca do céu para dentro. Assim como se entrar uma pessoa endemoniada aqui e eu expulsar, se tem um ou dois na igreja que não aceita o meu pastoreio, vai dizer, não, aí é um homem de Deus mesmo. Se entrar aqui um homem paralítico e eu orar e ele começar a andar, aqui vai lotar a igreja, porque é um homem santo que está aqui, é um homem crente de verdade. Mas eu posso orar por um monte com fé, e ele sair de um lugar, ir para outro, e ainda assim não ter amor. De nada valerá, diz a palavra, irmãos, de nada valerá, será como um sino que retine, não há som. Sabe, você pega uma lata e ela está vazia, você joga para o alto, ela é vazia, você joga para o alto, quando ela cair no chão, o que ela vai fazer, irmãos? Muito barulho, né, Júnior? Porque ela está vazia. Você pega uma lata cheia, joga para o alto, ela vai pum. O que chama mais atenção? Que sapateia na presença de Jesus, o que ora pelos enfermos, o que faz isso, aquilo outro. Esse é crente. Você vê um pastor pregando a palavra, ela está vazia, pum, não chama a atenção. Para estes, não são todos, Jesus disse, muitos naquele dia, eu lhes direi explicitamente, eu nunca vos conheci. Pessoas que estarão clamando, Senhor, Senhor, que fizeram acontecer. Olha o perigo. A graça de Deus é maior que qualquer mérito humano. Evite confiar em sua imagem, no seu conhecimento e no seu histórico religioso. Evite. Essas três coisas podem lançar você no inferno. Gerar um engano terrível no seu coração. E igreja, vamos parar de dar palco para quem apresenta essas três características, porque só o tempo dirá. Só o tempo dirá. Aproxime-se de Deus com humildade, reconhecendo sua necessidade constante da graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de quem? De Deus. É um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, essas três lições, baseado nesse texto de Lucas capítulo 7, 36 a 50, quando Jesus então foi à casa de um homem chamado Simão, o fariseu. Primeira lição, receber Jesus não é o mesmo que honrá-lo. Segunda lição, o perdão recebido deve produzir amor visível. E terceira lição, a graça de Deus é maior que qualquer mérito humano. Que Deus nos abençoe, irmãos.